Não é perdão de dívida. É um aplicativo beta que faz você pagar $0 por sua dívida estudantil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por Coreia com K. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, mais conhecido como cheirador de cangotes alheios, lançou a versão beta do plano de repagamento de empréstimos estudantis. O objetivo é resolver os problemas financeiros enfrentados pelos estudantes universitários em relação à dívida educacional. Este plano faz parte de um projeto maior do governo para enfrentar a crescente crise de empréstimos estudantis no país. Para quem não conhece a realidade dos americanos, darei uma visão geral da situação. Lá, quase toda a totalidade das universidades são pagas. Como muitas pessoas não possuem recursos para pagar as mensalidades, várias fazem empréstimos estudantis para poderem estudar num curso que gostariam. O modelo aplicado por eles é parecido ao FIES do Brasil, com a diferença de que os pagamentos devem ocorrer durante o curso ao invés de começar posterior ao seu término. O problema é que mais da metade das pessoas que saem da faculdade ficam com empréstimos estratosféricos para serem pagos. Em geral, mais da metade dos estudantes terminam a faculdade com uma média de quase $29 mil em dívida estudantil. Porém, diferente daqui do Brasil, e caso não pague sua dívida do FIES, você consegue refinanciar ou renegociar diversas vezes, nos Estados Unidos, o governo federal vai atrás do que é dele por direito. Eles podem bloquear seus bens e até mesmo retirar parte do seu salário direto da fonte para pagar a dívida existente. Biden, observando que o perdão da dívida estudantil seria uma excelente forma de manter seu eleitorado feliz, tentou perdoar parte da dívida, porém foi barrado pela Suprema Corte Americana. Os ministros votaram por 6-3 contra a controversa proposta de perdão da dívida estudantil feita pelo presidente, que iria cancelar $20 mil de aproximadamente 40 milhões de empréstimos. A consequência disso seria um rombo de $800 bilhões para os pagadores de impostos. Contudo, mesmo depois dessa decisão, o Departamento de Educação começou a aceitar as inscrições para o plano de Saving on a Valuable Education, conhecido pela sigla SAVE, que em tradução literal para o português seria salvar ou economizar. Este plano entrou em ação com a versão beta do aplicativo IDR, o qual é o acrônimo para Repagamento Orientado por Renda em inglês. Nessa versão, as pessoas podem se inscrever no plano, visando ajudar a refinar os processos para o lançamento oficial. Assim, aqueles que enviaram o pedido na versão beta não precisarão reenviá-lo quando o aplicativo estiver pronto. Biden ainda salientou que mesmo depois da decisão da Suprema Corte, iria buscar novas maneiras de perdoar a dívida, contornando o que foi decidido pelo STF americano. E dito e feito, no mesmo dia que a decisão saiu, o Departamento de Educação anunciou o plano SAVE. Ao menos, lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte não aparenta estar unida com o Executivo, assim como no Brasil. Ao menos, não tão escancarado como aqui. O Departamento de Educação atualmente está oferecendo 4 planos de repagamento da dívida. O PAYE, no qual você paga conforme o quanto ganha, o REPAYE, que é o semelhante ao primeiro contudo revisado, o IBR, no qual é baseado apenas na sua renda, e o ICR, baseado na sua renda contingente. O SAVE quer substituir o REPAYE, o mais utilizado dos 4 planos existentes, e o referido departamento quer acabar ou limitar os demais. Portanto, aqueles que se candidatarem ao REPAYE estão automaticamente transferidos para o SAVE. O que muda nesse sistema é que os estudantes farão o pagamento de apenas 5% de sua renda discricionária, ao invés dos 10% anteriores. O governo acredita que isso economizaria cerca de $1.000 por ano para cada estudante. Além disso, o perdão do empréstimo estará disponível para aqueles que tiverem saldo abaixo de $12 mil ou menos de 10 anos de amortização, diferente dos 20 anos da proposta anterior. Isso iria gerar nada menos que quase $140 bilhões em custos para o Departamento de Educação americano ao longo de uma década. Porém, esses são dados do governo do vovô caduco. O Escritório de Orçamento do Congresso, algo próximo à nossa Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, disse que o rombo chegaria a $230 bilhões. Já a Fundação para a Responsabilidade Governamental Americana calcula um valor maior do que 470 bilhões, valor quase 4 vezes maior do que o esperado pelo governo. O advogado da Pacific Legal Foundation, organização jurídica americana sem fins lucrativos de interesse público, disse em entrevista que o plano SAVE é o mesmo que o cancelamento da dívida. De acordo com ele, apesar de o governo Biden dizer que não está perdoando nenhuma dívida, mas apenas mudando as condições de pagamento do valor a ser amortizado, se observarmos o contrato, podemos ver que boa parte dos devedores irão pagar mensalmente o valor de $0.
e depois de um certo número de pagamentos, eles irão perdoar os empréstimos. Isso é cancelar as dívidas, porém de uma forma mais complicada e com vários outros passos. O novo plano realiza 3 mudanças principais em relação ao plano anterior de pagamento. Primeiro, aumenta a isenção de renda dos 150% acima da linha da pobreza para 255%. Portanto, qualquer pessoa que ganhe menos que $32.800 anuais não precisará pagar nada. O segundo é referente aos juros não pagos pelo empréstimo. No REPAY, o governo cobria metade, enquanto a outra parte continuava sendo acumulada com o passar do tempo. No plano SAVE, o acúmulo de juros não acontece, caso os mutuários cumpram os pagamentos mensais obrigatórios, ou seja, o governo cobre totalmente os juros. Por exemplo, se o valor com os juros acumulados forem de $50 e o pagamento mensal obrigatório de $30 for pago, os 20 restantes não serão cobrados. E o último é sobre a renda do cônjuge em caso do tomador ser casado. E caso a declaração do imposto de renda for separada, a renda do outro será excluída da conta. No REPAY, a renda analisada era do casal e não do indivíduo tomador. O governo do Biden criou essas novas regras alguns meses antes do reinício do pagamento das dívidas estudantis, que foram pausadas em março de 2022 no governo do ex-presidente Donald Trump. A pausa foi prorrogada 8 vezes desde então. O Congresso aprovou uma lei pouco tempo atrás que impedia qualquer outra prorrogação. Sendo assim, a extensão da pausa terminaria em agosto, e os juros da dívida começariam a acumular em setembro, sendo que os tomadores precisariam começar a pagar já em outubro deste ano. Isso tudo só mostra como o governo cria incentivos perversos para toda a sociedade. Afinal, quem se reteve para conseguir poupar dinheiro para pagar os custos da dívida estudantil não receberá nada por suas ações corretas. Por outro lado, aqueles que não tinham dinheiro e se endividaram para ter o mesmo diploma terão perdão da sua dívida. Portanto, por qual motivo alguém iria deixar de gastar para pagar uma dívida, sendo que ela poderia ser perdoada? Por que alguém iria ser prudente com suas contas? Esse é o tipo de consequência adversa nefasta que o Estado tem sobre toda uma sociedade. Isso sem contar que este valor, de um jeito ou de outro, será pago por todos os cidadãos, seja por aumento dos impostos, seja por impressão de dinheiro. Essas medidas apenas incentivam as pessoas a manterem uma mentalidade infantil, de não se responsabilizar pelos seus atos, esperando que o governo alivie o caos financeiro que elas próprias criaram. E não podemos deixar de destacar que todos esses alívios e programas também aumentam as mensalidades das entidades educacionais. Afinal, elas sabem que as pessoas podem pedir empréstimos para o governo e ele irá fornecer. Em uma sociedade libertária, muito provavelmente os valores das mensalidades seriam muito mais competitivos, pois não haveria um governo auxiliando as pessoas a pagarem os custos de sua educação. Portanto, a demanda seria menor e as faculdades iriam lutar com unhas e dentes para conseguir novos estudantes, além do fato de somente cursos valiosos continuarem sendo ministrados nessas entidades. Isso evitaria que teses ridículas como fazer banheirão, as dinâmicas das interações homoeréticas na Estação da Lapa e adjacências e mulheres perigosas, uma análise da categoria piriguete, fossem financiadas com dinheiro público. Enfim, apesar dessa notícia ser lá no país das oportunidades, é bem provável que ela seja replicada em nosso FIES, aqui no país do faz de contas. Até porque, se tem uma coisa que os governos fazem bem e com primazia, é copiar ideias ruins. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.